vai falar de Davi, Abigail e Nabal. A Bíblia diz que Abigail e Nabal, ou Nabal, seu esposo, era um fazendeiro daquela época, a qual tinha muitas ovelhas, e também tinha muitos gados, e também tinha ao seu dispor muitos empregados, muitos pastores. E a Bíblia fala que os seus pastores saíam para levar o seu gado, para que viesse achar pasto, comida, porque assim era naquela época, naquele tempo. Hoje muitas pessoas, cada um tem a sua terra, ele cerca. E aqui no Paraguai, por ser um país que chove, um país produtivo, sempre há muito pasto, sempre há muita grama. Mas naquela época, naquela região, tanto da Palestina como de Israel, como da Síria, naqueles lugares, sempre é lugar seco e não é em todos os lugares que há pasto. Então os pastores, eles pegavam talvez 100 cabeças, e Jesus cita bem na parábola que havia um pastor que cuidava de 100 ovelhas, porque assim eram repartidos. Ele vai dizer que havia um pastor que cuidava de 100 ovelhas, e de repente ele chegou, faltava uma, porque assim era repartido por cabeça. Um pastor estava responsável por 100 cabeças, outro por 200 cabeças, outro por 300 cabeças, e assim eles saíam procurar pasto, para que as ovelhas ou os gados não viessem a morrer. E a Bíblia vai dizer que eles saíram, e eles estavam em uma região perigosa, aonde havia ladrões, onde havia salteadores pela noite. Só que nessa região que esses pastores de Nabal estava Davi com os seus 600 soldados. E a Bíblia vai dizer aqui que enquanto ele estava onde Davi estava, a Bíblia fala que os soldados de Davi eles zelavam e cuidavam pelas ovelhas, pelos gados de Nabal. E chegou um dia que Davi ficou sabendo, ou chegou ao seu conhecimento, que Nabal estava tosqueando. O que é? Estava matando alguns dos seus animais. E Davi então mandou 10 homens e falou: vai até Nabal e fale para ele dessa maneira, que o seu servo Davi, a qual tem cuidado das suas ovelhas e nunca permitiu que nada lhe acontecesse no deserto, manda te dizer que você traga, ou que você ofereça alguma coisa de boa mão para nós de comer aquilo que Deus colocar no seu coração. Então quando aqueles 10 homens chegaram, a Bíblia fala que naquele momento Nabal falou assim para aqueles 10 homens: quem é Davi? Quem é Davi? Quem é este homem que eu vou pegar da minha ovelha, eu vou pegar da minha comida e eu vou dar para ele? Vai e fala para ele que eu não vou fazer nada disso. A Bíblia fala que os 10 homens voltaram tristes, contaram para Davi. Só que quando eles contam isso para Davi, a Bíblia vai dizer que a ira de Davi se levanta. E Davi fala: cada um pega a sua espada. 400 homens com espada na frente e 200 com a bagagem atrás. E vamos ainda hoje matar todos que vivem nessa casa de Nabal, porque ele foi ingrato diante daquilo que nós fizemos a ele. E que o nosso Deus estará conosco. Davi cata a espada, 400 homens já vai na frente. E a Bíblia fala que um dos pastores, inteligentemente, vai e corre e conta para quem? Para a mulher de Nabal, Abigail, tudo o que estava acontecendo. E que Davi já vinha furioso para matar toda a casa de Nabal, até mesmo Abigail, que até aquele momento estava sem saber de nada. Então Abigail manda que os seus servos, ela como a dama, como a princesa da casa, manda preparar ali naquele momento pães, carne, e a Bíblia fala que manda aí na frente dela. E quando Davi está vindo, ela já manda os seus servos oferecer aquilo. E quando Davi chega até ela, ela se ajoelha
aos pés de Davi e fala dessa maneira: perdoa a sua serva. E Davi fala tudo que eu acabei de falar. Davi fala dessa maneira: como que este homem foi ingrato de fazer isso com nós. E daí Abigail já fala: você já conhece o seu nome. O nome Nabal, ele quer dizer louco. Este homem é um homem louco, e por isso que ele fez isso. Mas a tua serva não sabia, não tinha esse conhecimento. E eu te peço perdão por mim, por minha família, por minha casa, pelo meu esposo. Eu te peço perdão. Receba aqui o que eu estou te oferecendo. Então a Bíblia vai falar que a ira de Davi se apaziguou, e ele não decidiu mais destruir aquela casa e nem aqueles homens que pertenciam a Nabal. Então nós limos a partir do capítulo 35 que aquela mulher, quando ela chegou e ela se humilhou diante de Davi, Davi louva a Deus porque Davi ia matar um por um daquela família. Então ele despede, aquela mulher volta embora, e você vê que quando ela volta embora, o seu esposo está numa grande festa, está num grande banquete, está bebendo vinho, estava bêbado. E o interessante é que ela chega naquele momento que ele está bêbado, e ela não fala nada para ele naquele momento, porque ela sabia que ele não estaria com entendimento para raciocinar ou para entender alguma coisa. Mas a própria Bíblia vai dizer que ela chega e não fala nada. E a Bíblia fala que de repente, no outro dia de manhã, ela acorda, chama Nabal e ela fala tudo o que aconteceu para Nabal. O que eu vejo aqui nessa noite? Através dessa pequena história, eu vejo um relato de uma mulher muito sábia. Eu vejo um relato de uma mulher muito sábia e de uma mulher muito inteligente, que por causa da sabedoria dela, tanto ela foi livre da morte, como seus filhos, e como toda a sua casa, e como teus servos. E quando eu olho para essa palavra, eu vou para o livro de Provérbios, e Provérbios vai dizer que a mulher sábia, quando está dizendo a mulher, também está dizendo o homem, edifica a casa. Mas a mulher, ou o homem tolo, com as suas próprias mãos, ele destrói, ou com as suas próprias mãos, ele acaba. Porque automaticamente, para uma casa ela permanecer de pé, não depende somente de um. Esse tipo de erro, esse tipo de atitude, automaticamente o seu casamento vai afundar, o seu relacionamento vai afundar, a sua casa vai afundar, e automaticamente lá na frente, o que vai acontecer vai ser algo chamado fracasso e derrota. Mas se você for uma pessoa sábia, inteligente, e se você saber agir conforme a palavra de Deus, tenha certeza que Satanás não vai ter poder de te prejudicar, e não vai ter poder de te destruir. Quando eu olho para esta palavra aqui hoje, nessa noite, eu vejo que um dos erros muito grande que acontece nos dias de hoje, e que estão destruindo famílias, lares, casamentos, a primeira coisa é a falta de diálogo. A falta de diálogo é algo que tem acabado com o casamento, com famílias e com lares. A falta de conversar um com o outro. Vivemos uma época que a pessoa, ele dá mais atenção para quem está de fora do que para quem está dentro. Se você for analisar o tanto que ele conversa, ele vai conversar 5 horas pelo WhatsApp com uma pessoa que não tem nada a ver com ele, mas não vai conversar 1 hora com o seu cônjuge dentro de casa. Então a falta de diálogo automaticamente vai afastando um do outro, porque o que aproxima uma pessoa do outro é a conversa, é a amizade. Quando começou o namoro, começou de qual maneira? Começou com diálogo, começou com uma conversa. Talvez você conversou 2 conversas, você queria conversar 5. Quando você está namorando, você conversava 5, você queria conversar 10.
Talvez se você ficasse o dia inteiro você conversando com aquela pessoa, você queria ficar, porque era o amor da tua vida, era quem você estava apaixonado, era quem você amava, você queria estar perto dele, falando com ele. Mas o que acontece quando casa, muitos deixam isso se esfriar. E muitos deixam isso se acabar. E muitos já não conversam mais, já não dá mais atenção um para o outro. E o que acontece? Isso destrói automaticamente um relacionamento. De repente, o esposo já está dando mais ouvido para uma pessoa de fora do que para dentro de casa. De repente, a esposa está dando mais ouvido para uma pessoa de fora do que para alguém dentro de casa. Por quê? Porque o diálogo entre eles não dá. O diálogo entre eles já não existe mais. Eles já não se conversam. Quantas pessoas que são desta maneira? Ele prefere encontrar algo para uma pessoa de fora do que se abrir para o próprio marido, do que se abrir para a própria esposa. Ele prefere contar um problema para uma pessoa que talvez não está nem aí com aquela situação. Ele prefere ali, contar lá, do que dialogar com o esposo e chegar num acordo. Como que se resolve as situações? Como que se resolve as coisas? Conversando, falando, chegando uma outra e dizendo: vamos melhorar, vamos nos consertar, se eu estou errado nessa parte eu vou melhorar, mas se você está errado nessa parte você tem que melhorar. Mas isso se resolve dialogando, conversando, senão não existe como. Mas agora automaticamente a pessoa não quer conversar, acontece uma briga, ele levanta o bico para lá, ela levanta o bico para cá, e um vai falar e não responde, outro vai falar e não responde, fica até uma semana sem conversar. Daí automaticamente o que acontece? Vem o fracasso, vem a destruição e vem a separação. Então um dos primeiros erros terríveis que acontece é a falta de conversar. Há quanto tempo, eu vou te perguntar aqui, há quanto tempo você não senta, há quanto tempo você não senta junto com o seu esposo, com a sua esposa, e você conversa com ele e conversa com ela? Ou você só tem sentado para brigar, ou você só tem sentado para discutir? Quando senta, o pau quebra. Quando senta, já vem a discussão. Quando senta, já vem isso. E isso não provém de Deus. Você tem que sentar e dialogar. Nós temos um futuro junto, nós temos filhos juntos, temos uma família juntos, e nós não podemos ficar dessa maneira. Nós não é mais criança, nós não é mais uma pessoa que o nosso pai tem que ficar falando para nós, e nós já somos pessoas adultas, pessoas que temos responsabilidades. Então nós temos que agir com responsabilidade. E tudo isso vem através do diálogo. A segunda coisa que é um erro que muitos cometem, e por isso que muitos casais perecem e até não prosperam por isso, por falta da união. A falta da união é algo que é terrível. O esposo fala assim: tem que ser assim. A esposa vem e fala: não, tem que ser assim. Não há união para fazer nada, nem para comprar nada. Não há união, não há uma comunhão entre um e o outro. E isso prejudica. Tem pessoas, escute algo, que são ímpios, mas o casal é unido e eles prosperam porque são unidos. E agora tem pessoas que são cristãos e parece que se encostar um no outro dá choque. Se encostar um no outro dá choque. Não tem união, não tem a mesma palavra, não tem a mesma comunhão. Aí o diabo se aproveita, se apodera, e ele sempre fica patinando, as coisas não vai para frente. Porque não há uma união, não há uma comunhão entre os dois. Talvez um fala, vamos fazer de um jeito, o outro fala, vamos fazer de outro jeito. Sempre quando vai fazer algo, é uma briga. Quando vai fazer algo, é uma contenda. Quando vai fazer algo, é isso. Nenhum sabe
de forma nenhuma entender e compreender o outro. E são coisas que destroem. Não tem união, talvez, muitas das vezes, ele tem união com outra pessoa, mas não tem união com o seu próprio esposo. Tem união com outra pessoa, mas não tem união com a sua própria esposa. Tem pessoas que é assim. Isso é um espírito. Quando uma pessoa de fora fala, ele aceita, concorda, assina embaixo. Mas quando é um esposo ou esposa que fala alguma coisa, ele fala não só para dar o gosto de dizer não. Só para dizer assim, não, aqui quem manda é eu. Aqui quem manda é dessa maneira. Isso traz desunião, isso traz destruição num relacionamento. A falta de união e a falta de comunhão dos dois. Quando um casal é unido, como é maravilhoso. A palavra mesmo diz que quando os dois é unido, quando um cai, o outro estende a mão para levantar. Quando os dois é unido, quando um está fraco, o outro vai lá e ajuda o outro. Mas agora quando não é unido, o outro fica doente, a pessoa até faz oração, tomara que morra mesmo e saia do meu caminho essa pessoa. Isso é falta o quê? Falta de união. Falta de união, falta o quê? De comunhão. Quem está me entendendo aqui, levanta as mãos e diga glória a Deus. E nós não podemos ser dessa maneira. São erros que não pode acontecer. Sabe que tem uma coisa que destrói, preste bem atenção nisso. A falta de compromisso das duas partes. Isso destrói uma família, destrói um casamento. A falta de compromisso das duas partes. Quando a esposa não cumpre a sua parte. E quanto o esposo também não cumpre a sua parte. Você já viu aquele tipo de pessoa em ambos os lados? Quem só faz as coisas por baixo de ameaça? Ou ele leva o casamento tipo de uma ameaça. Ah, se você comprar isso? Ah, se você fazer isso? Ah, se você fazer isso? De repente um vai se esgotando e fala, chega, e o casamento acaba. Já chegou pessoa até mim, essa é uma palavra forte que eu vou dizer, e já me comentou dessa maneira, pastor. Até na nossa parte íntima, outra pessoa só faz a parte na parte de ameaça. Não cumpre o dever um do outro. Isso é coisa que não é pregado por aí, mas é coisa que tem que ser pregado na igreja. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Quer dizer, a Bíblia diz que o homem, o que é a cabeça da casa. Só que escute algo, a cabeça não quer dizer eu mando. Segundo a Bíblia, o homem é a cabeça. Mas o homem é a cabeça não quer dizer aqui quem manda é eu, as coisas têm que ser dessa maneira, e ser, vamos dizer, machista. Deus não está em machismo. Tem pessoa que ele tem a esposa dele como uma escrava. A esposa dele tem que andar até de cabeça baixa. Tem que andar assim. Porque ele é tão machista que se a esposa olhar do lado, ele já... Quem está me entendendo aqui? Levanta as mãos, amém? Isso é machismo, isso aí é oprimir. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Isso aí é machismo. A cabeça não é mandar. Sabe o que é a cabeça? Quer dizer, aquele que toma, aquele que está a responsabilidade de cuidar. Sabe o que Jesus falou? Assim como eu dei a vida pela igreja, eu amei a igreja, assim o cabeça, o homem tem que amar e cuidar da sua esposa. Só que a esposa, ela é o fraco, ela é o vaso mais fraco. E qual que é a obrigação da esposa? É o que? Respeitar o seu esposo, sim. E o que? E cumprir também a sua parte. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que Sara, ela chamava Abraão até de meu Senhor, por respeito. E hoje tem mulher que não obedece isso não. Aqui na casa quem manda é eu. Aqui é assim e tem que ser assim. E aí já fica fora de Bíblia. Quem está entendendo, amém? Já fica fora de Bíblia. Eu estou trazendo para você uma palavra bíblica. O homem, ele é a cabeça, ele tem autoridade. Por exemplo, sobre a casa, ele tem que respeitar, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa. Mas a esposa não pode se aproveitar disso para passar por cima dele também não.
Quem está me entendendo aqui, levanta as mãos, amém? E por muitas das vezes, por falta das duas partes, acaba acontecendo separação, para falta de compromisso das duas partes. Por quê? O homem, qual que é a obrigação? Vamos pela Bíblia. O homem, na Bíblia, ele é o mantenedor. A obrigação do homem é ele manter a casa, manter os filhos. Comida, roupa, casa, isso. A obrigação do homem é manter a casa. A obrigação da mulher, cuidar da casa. O que é cuidar da casa? O homem está trabalhando fora. Isso eu falo biblicamente. Já eu vou explicar que eu tenho alguma pessoa que já está na sua mente pensando, isso os dois trabalham. Já vou chegar lá. Quem está me entendendo, diga a glória de Deus. Amém? O homem, ele tem que manter. A mulher tem que cuidar da casa. Vamos dizer, o homem, ele tem a obrigação de colocar ali o alimento, colocar ali na geladeira carne, colocar ali o arroz, pagar energia, pagar água, se aluguel, pagar o aluguel. Se o homem, ele tem a obrigação disso, por isso que ele é homem. Ele tem que honrar sendo homem. Quem crê assim, diga a glória a Deus, amém? Isso é a obrigação do homem. Então, se ele é homem, ele tem essa obrigação. E a mulher, quando o homem chegar, ou a sua casa, é zelar por aquilo que o homem coloca dentro de casa. Zelar da casa, cuidar da casa, zelar da comida. O homem chegar, a comida está pronta, a roupa está limpa, passadinha, ajeitadinha, no jeito. A parte da mulher é essa parte, cuidar dos filhos, cuidar bem dos filhos. A mulher não tem a obrigação de trabalhar fora, segundo a Bíblia. Eu vou falar algo para você aqui. Biblicamente, a mulher não tem a obrigação de trabalhar fora. Mas se ela quer trabalhar, a Bíblia permite que pode trabalhar. Se o esposo lhe permitir. Estou dizendo aqui para casamento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se o esposo lhe permite, minha esposa, você pode trabalhar fora. Não vai ser uma benção para o esposo? Quem crê que não vai ser, diga glória a Deus. Por quê? Porque ela vai estar ajudando ele em uma obrigação que é dele. É uma benção para o esposo, porque ela vai estar ajudando ele em uma obrigação que é dele de manter a casa. Ela não tem a obrigação de manter a casa, é a obrigação do esposo. Agora, se a esposa está ajudando, trabalhando fora, a obrigação do esposo é o que? É compreender e saber que se ele chega às 5 horas, a esposa também vai chegar às 5 horas. E saber que daí o serviço de casa já não vai ser mais só da mulher. Aí tem que ser repartido. Ou coloque uma empregada ou alguém para ajudar. Porque aí os dois vão estar fazendo a mesma coisa. Quem está me entendendo aqui? Levanta as mãos. E por falta desse compromisso, é que muitos lares destroem. Por quê? O homem não faz a sua parte e a mulher não faz a sua parte. Porque hoje, vamos colocar, há muitos que acontece hoje. Um não faz a sua parte, que é o homem. Ele não se preocupa em trabalhar, não se preocupa em fazer a sua parte. Ele fica ali tranquilo, não se preocupa com as coisas. E daí o que acontece? E daí vem a conta, vem isso, vem aquele fardo. A mulher não aguenta tudo sozinho e o casamento acaba. E a mesma coisa, talvez tenha outro lado, que é o homem que trabalha bastante, se mata, se esforça. E a mulher que chega em casa, está tudo suja, fica o dia inteiro passeando, fica o dia inteiro tomando tererê na casa do vizinho e fazendo isso. E chega em casa, a casa tudo suja, está tudo daquela maneira. E daí, olha quem está fazendo, e daí dá desculpa aqui, dá desculpa ali. E aonde o casamento vai destruindo. Quem está entendendo aqui? Levanta as mãos. A falta de compromisso. Em ambas as partes, do homem e como da mulher. São coisas que destroem. A outra coisa. Essa é um pouco forte. Isso acontece muito também. O ciúme exagerado. Isso destrói qualquer casamento e qualquer relacionamento. O ciúme exagerado. Quando uma pessoa, ele é exageradamente ciumento. Tem pessoa que ele tem esse intuito que ele até bate na mulher por causa disso. Eu já ouvi casos que ele até bate.
Se a mulher chegou para alguém, ele já chega em casa dando uns tapas já. E dizendo, eu vi que você estava olhando para tal parte, já começa dando uns... Isso aí é ciúme exagerado, é chegar a bater. Eu já vi casos de homens que chegaram a matar por causa do ciúme. O ciúme é um pecado tão terrível que ele chega ao ponto de uma pessoa até matar o outro e até de trazer briga e contenda. Por que tem casal que vive em contenda, vive em briga por causa do ciúme? E vê coisa em tudo. Você já viu aquela pessoa que vê maldade em tudo? Quem já viu esse tipo de pessoa? Ele qualquer coisinha, se ele vê um conversando, ele já está acontecendo, meu Deus do céu. Já levanta, já faz aquele... Quem está entendendo aqui? Diga a glória de Deus. Só o sangue de Jesus tem poder. Quem crê assim? Levanta as mãos, diga a glória a Deus. Exatamente, ele é exagerado. Isso é um pecado terrível. Isso é um pecado diabólico. Isso aí é falta de libertação. Porque eu creio assim, eu tenho que confiar na minha esposa. E ela tem que confiar em mim. Porque o ciúme vai trazer algo chamado desconfiança. E essa é outra coisa que destrói. O ciúme vai trazer desconfiança. Daí a desconfiança, daí não aconteceu nada e a pessoa já começa a falar que está acontecendo. Aí já começa a levantar calúnia, começa a levantar mentira e começa a levantar todo tipo de coisa. E aí o diabo vem e destrói aquele lá, destrói aquela casa e destrói aquela família. Por falta o quê? De confiança. Eu creio que algo que tem que ter num casamento é algo chamado confiança. Porque em um casamento tem que ter caráter, tem que ter respeito. E quando um tem caráter, tem respeito para o outro, para que desconfiar? Para que ter um ciúme exagerado? Para que ter isso dentro da pessoa que se a esposa chegou 10 minutos atrasado, ou o esposo chegou 10 minutos atrasado, ele já ligou 10 vezes para saber se a pessoa está naquele lugar mesmo. Ou ele já ligou 20 vezes, por que você não chegou ainda? Você sai 5 horas do serviço, já é 6 horas e você não está aqui ainda, onde você está? Seguro está na casa de fulano. Daí já começa. Seguro está na casa de ciclano. Seguro você está aí andando por aí. E aí o diabo vai entrando, vai destruindo e vai prejudicando. Isso são coisas que acontecem o quê? E que destrói um casal, um relacionamento. Tem pessoas que eu vou falar a verdade. Tem irmãos que se ele for virar pastor, eu acho que ele se separa. Porque tem irmã que é tão ciumenta que se o esposo for orar por uma irmã, já chega em casa, já quebra o pau já. Quem está entendendo? Levanta as mãos, diga a glória a Deus. Você tem que escolher quem você vai casar. Senão você não vai ter ministério. Isso eu falo por experiência. Se a pessoa casar com uma mulher que é ciumenta, ele não tem ministério. Que daí o esposo sai para fazer a obra, ela já começa a colocar um punhado de coisa na cabeça. Mesma coisa a mulher. Isso é um espírito, isso é um demônio que vem para tentar atrapalhar a obra e tentar atrapalhar as coisas de Deus. Mas graças a Deus que aqui não tem pessoa ciumento. Quem queria assim, diga a glória a Deus. Diga aleluias, amém? Graças a Deus por isso. Quem queria assim, diga a glória a Deus e diga aleluias, amém? Outra coisa que é muito importante e que acaba com o relacionamento é algo também chamado nervosismo. Isso destrói uma família, destrói um casamento. O nervosismo, o que é o nervosismo? É uma pessoa que ele se estoura por qualquer coisa. O interessante é que quando, eu sempre digo isso, ele estoura com o esposo, ele estoura com a esposa. Mas quando uma pessoa de fora, ele trata bem. Quando uma pessoa de fora, ele fala calmamente. Ele fala leviano. Quando uma pessoa de fora é um irmão, uma irmã, ele chega até a dizer, meu irmão. Ele até sopra para dizer, minha irmã, até para falar bonito.
Quem está entendendo aqui, levanta-se. Mas quando é alguém de dentro de casa, o grito até os vizinhos escutam. Ah, fica quieto. Já começa, não fala comigo assim não. Eu vou chamar a polícia, hein? Eu vou ligar agora. Isso acontece muito, nervosismo. A pessoa, nem dentro de casa, ele estoura muito rápido, e isso prejudica. O esposo também vai falar com a esposa. Eu não quero falar agora. Ou vice-versa, a esposa vai falar com o esposo. Eu não quero ouvir agora. Não tem paciência. Não tem calma. Isso prejudica um relacionamento. Destrói totalmente o relacionamento. Chega um momento que a esposa fala: eu vou conversar com quem está mais forte do que dentro de casa, que aqui em casa eu não consigo conversar. Eu vou conversar mais lá que aqui, porque aqui eu chego aqui não consigo conversar. Eu vou conversar com essa pessoa só grita, só briga, só discute, só disso, só daquilo. Isso acaba com o relacionamento. Quem está me entendendo, levanta-se, mão, diga glória a Deus. A falta de compreensão. O nervosismo e a falta de compreensão. Quando um de fora erra, ele compreende facinho. Não, isso acontece mesmo. Isso acontece, não se preocupa não. Isso acontece, é coisa da vida. É coisa do dia a dia. Mas quando é uma pessoa de casa, por que aconteceu isso? Por que isso está... Quando em casa não tem compreensão não. Quando é lá fora, a pessoa compreende, entende, mas quando é o esposo, ou quando a esposa, ele não quer compreender de maneira nenhuma. É culpa sua? Você que não cuidou? Você que fez, por que você fez isso? É por que você fez aquilo? Aí o inimigo entra e vai prejudicando, vai destruindo. E o casamento vai acabando. O casamento vai destruindo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A reclamação. Meu Deus, sabe que destruiu o povo de Israel? É a murmuração. Tem pessoa que é até triste você sentar para conversar com ele. Tem esposa que para ela nada tá bom. E tem esposo que para ele nada tá bom. E não é por aquilo que tem não. Isso aí é um instinto, porque tem pessoa que não tem nada, e você chega para ele, talvez ela está lavando louça no rio. Talvez nem lugar para lavar louça não tem, está lavando louça no rio, mas ela está feliz, está alegre, está contente, está dando glória a Deus, está dando um aleluia. E tem pessoa que está lavando no mármore, no de ouro, louça talvez, chega a estar brilhando ali, e está reclamando. Essa vida não vale nada. Meu esposo é isso. Meu esposo é aquilo. E mesma coisa é o esposo. Mesma coisa o esposo. Minha esposa é isso. A reclamação. Talvez quando eles se encontra só para reclamar. Um reclama disso, outro reclama daquilo, outro reclama daquilo. E o que levou o povo de Israel a aparecer? Foi a murmuração. Uma pessoa que ele só abre a boca para reclamar. Ele só abre a boca para contar derrota. Só abre a boca para dizer: a minha vida não está boa. Está vestindo, tem casa para morar, tem roupa, tem arroz e feijão. Olha, está dormindo tranquilo e está reclamando. E tem pessoa que talvez não tem nem onde morar e está dando glória a Deus e aleluias. E isso acaba, isso chega uma hora que a pessoa se afadiga. A reclamação chega um momento que a pessoa já não suporta mais, já não aguenta mais. Porque um e o outro tem que trazer um para o outro conforto. Vou falar mais uma vez. O esposo tem que trazer conforto para a esposa. E a esposa tem que trazer conforto para o esposo. Para quê? Para que o casamento venha a ser edificado. Eu já contei uma vez isso aqui. Que teve um pedreiro que saiu trabalhar. E teve um dia que deu tudo errado na vida dele.
A maquita quebrou, ele cortou a mão, e ele quieto o dia inteiro. Não deu para trabalhar, quando ele foi embora, o carro quebrou. O patrão falou, então já que você quebrou seu carro, eu vou conhecer a sua família, vou levar você. Foi levar ele embora. E quando foi levar ele embora, chegou na casa. E ele, quando chegou, ele estava com a cara triste, angustiada. E quando ele chegou na casa, e ele entrou no portão, ele já mudou o rosto. Havia uma árvore assim. Daí, antes de entrar na casa, ele colocou a mão na árvore. Ele fechou o olho. E daí ele mudou o rosto. E ele entrou para dentro de casa. Daí chamou seu patrão, vem aqui, vem conhecer minha esposa, meus filhos. E se alegrou, e feliz, vem aqui meu filho, dê um abraço, vem aqui minha esposa, dê um abraço, alegre, feliz, contente. Quando o seu patrão saiu para fora, o seu patrão lhe chamou e falou, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vi o que aconteceu com você hoje, o seu dia não foi bom. Deu tudo errado na sua vida. Mas que mistério que tem essa árvore, que você colocou a mão ali e o seu rosto mudou, você entrou para dentro da sua casa totalmente diferente. Ele disse, olha, eu vou te falar algo, isso aí por experiência. Essa é conhecida como minha árvore dos problemas. Porque a minha família não tem culpa daquilo que acontece ali fora. Então toda vez antes de eu chegar dentro de casa, e de eu chegar e descarregar um fardo em cima da minha esposa, dizendo, hoje está assim, hoje está assim, hoje está assim, eu chego naquela árvore e deixo o fardo ali. E no outro dia, eu cato ele de volta e eu vou enfrentar ele lá fora. Porque a minha esposa e meus filhos não têm culpa daquilo que eu passo lá fora. Isso não é somente para o homem, isso é para a mulher, para todos nós. Por isso que eu acabei de ler, o sábio ele edifica, mas o tolo destrói. A pessoa quando é sábia, ele tem um casamento abençoado, mas quando a pessoa não é sábio, o casamento dele é um pé de briga. Quando ele não é sábio, o casamento dele é um pé de discussão. Por causa do quê? Da última coisa. Por causa do orgulho. O orgulho destrói muitos casamentos. Destrói muitos lares. Destrói muita família. Porque o orgulho entra aqui, ó. E daí, quando o orgulho entra, ele já não sabe mais reconhecer o erro. Por que Deus falou? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem que são os pobres de espírito? É aqueles que sabem reconhecer a cada dia a sua miséria. A cada dia ele sabe reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, que ele está sujeito a cometer erros. E quando o homem ou a mulher perde isso, aí vem a destruição, o orgulho entra. E daí ele começa a procurar que nem Adão e que nem Eva. Foi por culpa da mulher. Foi por culpa da serpente. Aí ele começa a colocar defeito. As coisas que em casa estão aqui, é por causa de fulano. As coisas que em casa estão aqui, é por causa de ciclano. É por causa daquele lá. Aí ele já não consegue achar, mas ele se torna o santo. O perfeito. Ele já se torna a pessoa, vamos dizer, que não erra. A culpa só está na outra pessoa. Porque o orgulho entrou. E a pessoa não é capaz mais de reconhecer o erro. E ele quer só jogar em cima das outras pessoas. E dentro de um casamento, o erro nunca está em uma só pessoa. Vou dizer mais uma vez. Em um casamento, o erro nunca está em uma só pessoa. Em um casamento, o erro sempre está nas duas pessoas. Porque tem um ditado aí fora que diz, quando um não quer, dois não brigam. Mas quando os dois querem brigar, o pau vai quebrar. Quem está entendendo aqui? Amém? Por isso, amém, o erro sempre está nos dois. Porque se um está bravo, um abaixa a cabeça e fica quieto, aquela situação vai se acalmar. O que essa mulher fez? Ela chegou, e quando ela chegou, o que aconteceu? O seu esposo estava embriagado. E ela falou, não é a hora de falar com ele. Não é a hora. Se eu falar com ele agora, ele vai até me bater. Ele vai até me bater, eu creio que essa mulher falou. E daí ele falou, não, vou esperar ele sair do vinho. Esperou ele sair do vinho. O outro dia, quando ele estava ciente, aí foi com uma conversa responsável com ele. E falou assim,
O que você fez podia ter cuidado da nossa vida. E aí ele repreendeu como uma mulher sábia. E Deus lhe deu a vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu trago essa palavra para o seu coração, para o seu casamento, para o seu matrimônio. Porque Deus quer ver a sua casa abençoada, a sua casa feliz. E eu quero te dizer alguns segredos que nós mesmos temos que fazer cada dia. Entenda algo. Você quer que o seu casamento seja feliz? Irmão, esposo? A sua parte é agradar a sua esposa. Esposa, quer que o seu casamento seja feliz? A sua parte é agradar o seu esposo. Mas tem pessoa que ele agrada a todo mundo e deixa para agradar o esposo ou a esposa por último. Aí ele ganha todo mundo, mas perde a família. Ganha todo mundo, mas perde a casa. Por isso a sua obrigação, primeiro, cuidar do seu cônjuge. Quem está me entendendo aqui, levanta as mãos, diga a glória de Deus. Quem recebe essa palavra do seu coração, diga a glória de Deus. Hoje Deus colocou no meu coração, isso é para tantos casados, como aqueles que estão em noivado, e aqueles que estão no relacionamento, ou aqueles que vão começar um relacionamento.